Ok, pessoal, estamos aqui então para iniciar a nossa correção da atividade 2, que envolve números reais e potenciação. Beleza, vamos lá para a nossa primeira questão. Pede para a gente relacionar corretamente as colunas ligando os conteúdos aos seus conjuntos. Bom, o que nós falamos aqui? Quais são os conjuntos dos inteiros? São todos aqueles números que não é quebrado, né? É o número tipo 1, 2, 3, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Os inteiros são positivos e também são negativos. Então, qual das letras, se a gente observar bem, o conjunto dos inteiros aí é letra D. Os irracionais, quais são os conjuntos dos irracionais? São aqueles números que a gente não consegue representá-los em forma de fração. No nosso caso aqui, quais desses números a gente não consegue representar em forma de fração? O número π, por exemplo, não dá para representar em forma de fração. O número raiz de 3 não dá para representar em forma de fração também. Essas raízes não exatas não podem ser representadas em forma de fração. Então aqui os nossos irracionais correspondem aos números ali do conjunto A. Os racionais são todos os números que a gente consegue escrever em forma de fração. Tudo que você conseguir colocar em forma de fração é racional. No nosso caso, nós já falamos, já pegamos aqui o D, já pegamos aqui o A. Agora, desses dois aqui, qual que a gente pode colocar em forma de fração? Ora, até por exclusão, não pode ser a letra C, por quê? Porque a letra C tem um número π. E a gente acabou de afirmar que π é irracional. Então, só sobrou para a gente a letra B de bola, bem aqui. E, automaticamente, a última opção, né, que é a letra C, são os números reais. E lembrando que reais são todos os números que podem ser, ou todos os números que a gente conhece. Então, nossa resposta fica D, A, B, C. Vamos para a próxima questão, então. Na segunda questão, pede para a gente assinalar somente os números irracionais. Falamos ainda agorinha. Números irracionais são aqueles que não podem ser representados em forma de fração. Normalmente, em questões, os números irracionais vão ser dados como sendo raízes não exatas, né? Tipo a raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Números tipo π, né, tipo número de ouro também, e as dízimas não periódicas, é aquela dízima que não se repete, tá? que não tem um período, não tem aquela parte que fica repetindo o tempo todo. Π sobre 5, racional. Aqui essa dízima ela é periódica. Por que ela é periódica? Porque repete 21, 21, 21. Então ela não é irracional, ela pertence ao conjunto dos racionais. E esse aqui, 21, aí tá repetindo 2, 2, 2, mas aqui parou de repetir, já veio um 3. Então não se repete, por não se repetir é uma dízima não periódica e ela é irracional. Esse número que você pode dizer, mas não está em forma de fração, só que essa fração aqui, o que acontece? Π dividido por 5, o π é um número irracional. Se eu colocar o número π sobre um outro número, certo? Isso aqui eu não tenho como pegar e dizer, por exemplo, que isso aqui é 3,14 quintos. Não dá para escrever desse jeito. Por quê? Porque o π, ele não tem fim e ele não se repete, ele não é periódico, tá? Então a gente não pode representar isso aqui, não tem como representar em forma de fração. Apesar de parecer estar em forma de fração, mas não tem como eu colocar isso em forma de fração. Aqui tem 3,1416. Aí você vai dizer, isso aqui é o π. Isso aqui não é o número π. Por que não é o número π? Porque se fosse o π, teria uma reticências aqui para indicar que teria uma continuidade, que não acaba bem aqui, certo? Então, ele não é o número π. Portanto, ele não é o número π, mas ele tem fim, né? Ele finda bem aqui. Então, esse número aqui a gente tem como a gente representar como fração. Ele não é irracional, ele é racional. Já esse último aqui, nós não temos dentro dos reais nenhum número negativo que dê para tirar a raiz quadrada ou uma raiz par de um número negativo. Não acontece. Então não faz nem parte do real isso aqui faz. Portanto, ele também não é irracional. Bora para a próxima? Transforme cada expressão em um produto ou em um quociente de potência. Então, o que vamos aplicar aqui? As nossas propriedades de potência. Potência de uma multiplicação.
nada mais é do que a multiplicação das potências. Então, isso aqui vai ser 7 elevado a menos 2, que multiplica 13 elevado a menos 2, pela propriedade que a gente já viu nas nossas aulas. Simplesmente isso. Não estou pedindo para calcular o valor, apenas transformar em um produto ou em um quociente. Aqui, ó, simplesinho também, ó. A potência de um quociente é o quociente das potências. Então vai ficar 9 elevado a menos 3 dividido por 5 elevado também a menos 3. Simples assim. Nesse outro, de novo, potência de um quociente. Só que aqui tem um detalhe. O quociente aqui é uma outra potência. Mas de qualquer maneira vai ficar assim. 3 elevado a 4 elevado a menos 1 dividido por 10 elevado a menos 1 elevado a menos 1 de novo, tá? Reparem só, igual a letra B. Só tem um detalhe, que dentro do nosso parênteses eu tinha potências, tá? Então eles ficam, mas ficam elevados à potência de fora. E aí, para ajeitar mais bonitinho um pouquinho aqui, como é que calcula a potência de potência? Conserva a base e multiplicam-se os expoentes. Aqui vai dar menos 4. Dividido, conserva a base, multiplicam-se os expoentes, que dá 1. Está aqui a resposta, então, da letra C, certo? Vamos para a letra D. Mesmo esquema da letra C, só que agora é uma multiplicação. Vai ficar 2 elevado a menos 1 elevado a 2, que multiplica 5 elevado a menos 2 elevado a 2. Vamos fazer aqui a continha. Conserva a base, multiplica os expoentes. Conserva a base, multiplica os expoentes. Pronto, transformamos a potência de uma multiplicação em uma multiplicação de potências e a potência dos quocientes em quociente de potências, tá bom? Era só isso, pessoal, não tinha mais conta para fazer aqui não. Vamos para a próxima. Nessa quarta questão, pede para determinar o valor numérico de cada uma das expressões. Agora sim, pede o valor numérico, tá? O valor numérico. Então, ele quer saber quanto é que vai dar em numeral cada uma dessas potências. A gente vai aplicar as propriedades para poder transformar numa potência só e depois a gente calcula o valor. Então, potência com expoente negativo. Inverte a base, né? Era 2 sobre 1, fica 1 sobre 2. E troca o sinal do expoente. Fica isso elevado à quarta potência. Mais, de novo, inverte a base, era 4 sobre 1, fica 1 sobre 4. Troca o sinal do expoente. Tudo isso aqui está elevado a menos 1. Aí, bora fazer essas potências aqui dentro. Vai ficar 1 elevado à quarta. Vou colocar devagarzinho. 1 elevado à quarta sobre 2 elevado à quarta, como a gente fez agora na questão anterior. Mais 1 elevado ao quadrado sobre 4 elevado ao quadrado. Tudo isso aqui está elevado a menos 1. Então, eu vou ter aqui o seguinte. 1 elevado a qualquer número, tá? Vai dar sempre 1, né? Que 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, não interessa quantas vezes for, vai dar sempre 1. Então, vai ficar 1. 2 a quarta é 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes aqui, ó. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Mais 1 elevado ao quadrado, a gente acabei de falar para vocês, vai dar 1. 4 ao quadrado é o mesmo que 4 vezes 4. 2 vezes ele, ó, tá? Que vai dar 16. Tudo isso está elevado a menos 1. Galera, eu estou fazendo isso devagarzinho, que é para vocês poderem relembrando, tá? Vendo passo a passo como é que é, mas a gente pode fazer isso mais rápido, tá? Pessoal, aqui na letra B do exercício, eu cometi um erro de digitação e não tinha prestado atenção nesse detalhe. Bem aqui, não é mais, isso aqui é uma multiplicação. Vai tirar esse mais aqui, tá bom? Nós vamos colocar 1 vezes. Esse é o correto. Dito isso, a gente vai continuar a nossa resolução. Aqui vai ser, inverte a base, é 8 sobre 1, fica 1 sobre 8, elevado ao quadrado, que multiplica 4 ao cubo dá 64. Isso tudo que está elevado a menos 1. Aí alguém pode perguntar, Helder, por que tu não aplicou a propriedade que o produto, a potência de um produto é o produto das potências, como a gente fez na outra questão?
porque aqui ele quer o valor numérico. Então eu vou resolver essa parte todinha para chegar no número, né? E aí então aplicar a última potência, a potência mais de fora. 1 sobre, quanto é 8 ao quadrado? 64, que multiplica 64. Tudo isso aqui é elevado a menos 1. Como é uma multiplicação, eu posso cortar esse 64 com este daqui. Então eu vou ter que minha resposta vai ficar 1 elevado a menos 1. 1 elevado a menos 1, inverte a base e troca o sinal do expoente. Mas olha, 1 sobre 1 ou 1 sobre 1 vai dar 1, né? Então, na verdade, a minha resposta aqui vai ser 1, certo? Bora ver aqui a nossa letra C, ver se eu... Aqui vai ficar um pouquinho maior a resolução, bora ver se consigo fazer aqui nesse espaço. Vou fazer essa parte de cima aqui. Menos 2 ao quadrado, repara, esse menos não está no parêntese, certo? Então é 2 ao quadrado que dá 4. E esse menos continua porque ele está fora, ele não está sendo elevado ao quadrado. Então vai dar 4. Aqui, mais, inverte a base, era 1 sobre 3, ficou 3 sobre 1. Mais 3 sobre 1 é 3. E o expoente que era negativo fica positivo. Isso sobre o quê? Sobre 2 a quarta. A gente viu agora, não foi? Do 16? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes essa multiplicação. Então vai dar menos... Opa, esqueci o menos, né? Perdão, bem aqui em cima eu falei e não coloquei. Vai dar menos 16. Esse menos, lembrando, é esse daqui, que ele não está... esses dois sinais não estão sendo elevados à potência par. Então eles não vão trocar de sinal, eles vão manter o mesmo sinal. Se fosse um parêntese, aí ficaria positivo. Mas não é. Então fica menos 16. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Aqui é menos 3 ao quadrado, né? Então é o menos 3 todinho ao quadrado. Então, expoente par, resultado positivo. Vai dar positivo isso aqui. Quanto é 3 ao quadrado? É o 3 vezes o 3 que dá 9. Mais, quanto é qualquer número elevado a zero? Qualquer número elevado a zero é 1. Então vamos ajeitar isso aqui. Fiquei lá em cima com menos 4 mais 9. E aqui embaixo eu fiquei com menos 16 mais 10 vai dar menos 6. E aí eu vou ter menos 4 mais 9, vai dar 5, né? Positivo. Sobre menos 6. Mas aqui já fica, porque mais com menos vai dar menos na divisão. Então fica menos 5 sextos. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima. Reparem nessa aqui, que pede para escrever cada uma das expressões na forma de uma só potência. Não quer que você calcule o valor numérico final. Ele quer apenas que você escreva isso daí na forma de uma única potência. E aí você vai aplicar as propriedades. Multiplicação de potência de mesma base, como é que faz? Conserva a base e soma os expoentes. Estou colocando ainda passo a passo para vocês irem lembrando. Isso aqui vai dar 7 elevado à terceira. Repare que aqui é menos 8. É 11 mais o menos 8. Então, sinal contrário, subtrai e conserva o sinal do maior. Na letra B, bora corrigir também. Isso aqui não é 7. Então, o correto aqui vai ser 2 à quarta dividido por 2 à quinta, que é a divisão de potência de mesma base. Como é a história? Fica, conserva a base e subtrai-se os expoentes. 4 menos 5, que é igual a 2 elevado a menos 1. Beleza? Na letra C, 2 elevado a menos 1 elevado a quinta. Potência de potência. Como é a história? Conserva a base e multiplicam-se os expoentes, né? Então vai dar 2 elevado a menos 5. Lembrando que não está pedindo o valor numérico, que é apenas que você transforme em uma só potência. Aqui é uma fração também, né? Um quociente. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai-se os expoentes. Detalhe que, como era negativo aqui embaixo, ficou menos 4. Então aqui eu vou ter 10 elevado ao quadrado. Vou colocar devagarzinho. Menos 2. Menos com menos vai dar mais, né? Mais 4. Então vai dar 10 elevado a 2. Beleza, galera? Bora para a próxima. Nessa última questão é simplesmente para você colocar o símbolo de pertence e não pertence, tá?
Aí diz assim, o número 3,8. Aí esse 8, dá uma olhada bem aqui, que ele tem um sinalzinho em cima dele. Não sei se vocês lembram disso. Significa que é uma dízima, tá? Isso aqui é uma dízima periódica, que esse 8 se repete, se repete, se repete, se repete aí o tempo todo. E toda dízima periódica a gente pode representar em forma de fração. E aí está dizendo, se eu posso representar em forma de fração, significa que ele é um número racional. Racional. Aqui está perguntando, está dizendo que ele pertence ou não pertence aos irracionais? Não pertence aos irracionais. O número raiz de 7. Raiz de 7 é uma raiz inexata, tá? Não tem como calcular ela completa. Vai ser um número quebrado infinito sem repetir. Pertence aos irracionais? Sim, porque toda raiz não exata pertence aos irracionais. O menos 2 pertence aos naturais? Não, naturais são só os números positivos, então não pertence. Naturais é o 0, 1, 2, 3, 4. E outra, todo número racional pertence ao conjunto dos números irracionais? Nada a ver, né? Porque os irracionais é um conjunto separado. Se é racional, não é irracional. Então, números racionais não pertencem aos irracionais. Beleza, galera? Então, a gente termina bem aqui essa atividade. Eu espero que vocês tenham feito antes, né? E corrijam aí, vejam se acertaram bastante, mandem para mim lá no zap dizendo quantas vocês acertaram. Se não tinham feito ainda, agora que vocês têm a resolução, tentem refazer. Até a próxima, galera. Um beijo e um abraço para vocês.